Abra a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 18. E eu quero já pedir para que você fique com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos fazer a leitura de alguns outros textos. E eu gosto que você acompanhe aquilo que está registrado na palavra do Senhor. Estou vendo alguns irmãos ainda folheando as Bíblias. Vamos aguardar até que todos... O vento? Amém? 2 Reis, capítulo 18, versículo 1 até o versículo 7. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Era chamada Neustã. Versículo 5. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, e o Senhor estava com ele. Era bem-sucedido em tudo o que fazia. Ezequias era filho de Acás, e ele reinou entre 716 a 687 a.C. Ele reinou em Judá 29 anos. E Ezequias faz parte de 19 reis de Judá que se assentaram no trono. Entretanto, desses 19 reis de Judá, somente 6 deles eram reis bons. E era o rei Asa, o rei Josafá, o rei Joás, o rei Jotão, o rei Josias e o nosso bonito do Ezequias. E o Ezequias, então, começou o seu reinado fazendo uma das maiores e mais importantes reformas religiosas de toda a história do Reino do Sul. Assim que ele começou a reinar, assim que ele subiu ao trono, imediatamente, no primeiro mês, ele, lá em 2 Crônicas, isso está registrado, ele voltou a abrir as portas do templo, ele mandou chamar os levitas para reparar e limpar o lugar de culto, e aquilo que havia sido utilizado para os ídolos, foram lançados no rio Cedron, e em 16 dias o templo ficou pronto para a realização do culto. O Ezequias também mandou chamar os sacerdotes, porque com a abertura do templo, novamente voltaria a ser sacrificado no templo, oferecer os sacrifícios, os holocaustos. O Ezequias também, ele fez aliança com Deus e o povo novamente. Ele celebrou novamente a Páscoa e ele fez uma das maiores reformas que o povo do sul de Judá viveu naquela época. E lá no versículo 3, o texto diz que ele fez o que o Senhor aprova. Ele fez o que era reto diante de Deus. Ezequias, em 2 Crônicas 31, 20, diz que ele fez o que era bom e certo, e em tudo foi fiel diante de Deus, foi obediente às leis e os mandamentos que Moisés havia deixado, e buscou o Senhor de todo o seu coração. Algo que nós podemos fazer um paralelo com Mateus 6, capítulo 6, versículo 33, que diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Parece que Ezequias entendia muito bem isso. E eu quero perguntar uma coisa para você: como que pode alguém andar em retidão se o seu pai, o rei Acás, foi um rei extremamente idólatra,
Um rei que sacrificava, a Bíblia diz que ele sacrificava debaixo de qualquer árvore frondosa que ele encontrava. Ele foi tão maligno, tão terrível, que ele chegou a oferecer os seus filhos como holocausto aos deuses pagãos. E logo após a sua morte, o Ezequias sobe ao trono. E a Bíblia vem com esse relato, um jovenzinho de 25 anos de idade, sobe ao trono e a Bíblia diz que ele fez o que era reto diante de Deus. Eu pergunto será a quem o Ezequias estava relacionando essa retidão que ele tinha. Alguns estudiosos dizem que poderia ser a sua mãe, Abia, que era filha de Zacarias. Talvez algum homem fiel, algum profeta fiel, que se lembrasse dos feitos do rei Davi, que distanciava mais ou menos uns 200 anos, mais ou menos, e que passou isso ao rei Ezequias. Queridos, Ezequias tinha tudo para ser um péssimo rei, porque o exemplo que ele tinha do seu pai Acaz não lhe dava condições nenhuma de ter um reinado bom. E eu acho isso tão tremendo, queridos, porque muitas pessoas dizem assim: eu não consigo ser cristão, eu não consigo ter uma vida reta diante de Deus, porque a minha família não serve a Deus, porque os meus amigos não servem a Deus, eu não consigo servir a Deus porque as pessoas da minha igreja não levam as coisas muito a sério, na igreja onde eu estou não se prega muito bem o Evangelho. E nós ouvimos as mais diversas afirmações, e o rei Ezequias vem mostrar para mim e para você que é possível andar em retidão, mesmo diante dessa sujeira que nós estamos vivendo. É possível, querido, você se manter reto diante de Deus, mesmo que tudo ao seu redor não esteja andando no mesmo sentido que você. É possível que os jovens se mantenham puros diante de Deus. É possível que as mulheres sejam santas diante de Deus. É possível que os homens permaneçam fiéis diante de Deus. É possível, queridos, porque se ele olhasse para a dinastia atrás, que era do seu pai, ele não teria nenhum motivo para continuar em retidão. A questão é aquilo que o nosso coração se inclina. E a Bíblia diz que ele fez o que era reto aos olhos de Deus. E ele nos ensina que é possível andar em retidão diante de Deus. No versículo 5, a Bíblia diz que ele confiava no Senhor. Ezequias confiava no Senhor, e era uma confiança muito além das palavras. Era um sentimento de segurança muito grande, uma convicção que ele tinha no Deus que ele ouvia falar. A Bíblia diz que ele confiava no Senhor, o Deus de Israel, de maneira que nunca houve ninguém diante dos reis de Judá que se comparasse à confiança que ele tinha diante de Deus. Querido, será que Deus, nessa noite, olhando o meu e o seu coração, aquele que sabe todos os seus caminhos, aquele que sabe tudo aquilo que você faz, será que a nossa confiança em Deus está muito além das palavras? Será que se o Senhor nessa noite poderia dizer para mim e para você: Selma, depois de você, não vai haver ninguém que confie tanto em mim como você. Será que a nossa confiança em Deus, queridos, nos dá suporte para isso? Como está a nossa confiança em Deus? Como está a nossa convicção em Deus? A Bíblia diz: Ezequias confiava no Senhor. Ezequias andava em retidão diante de Deus, fazia aquilo que o Senhor aprova.
Como está a nossa confiança em Deus? Como é que nós confiamos em Deus? Ezequias confiava em Deus, de maneira que não houve um rei antes dele e nem depois. E lá no versículo 6 diz assim que ele se apegou ao Senhor. Versículo 6, ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Essa expressão, apegou-se ao Senhor, se achegou ao Senhor, está se referindo à obediência que ele teve. Ele andava perto de Deus, obedecia aos mandamentos, aquilo que Moisés havia ordenado. Ezequias era apegado a Deus, estava juntinho de Deus, andava em retidão, confiava em Deus, estava pertinho de Deus. E lá no versículo 7, o texto diz: e o Senhor estava com ele. Amém. E ele era bem sucedido em tudo o que fazia. Queridos, você se lembra de José na casa de Potifar? A Bíblia diz que um dia a mulher de Potifar quis agarrá-lo, e ele saiu correndo para não pecar contra Deus e nem contra o seu Senhor. E a Bíblia diz que ele injustamente foi parar na prisão. E a Bíblia diz: mas o Senhor era com José e o tratou com bondade. E sabe o que aconteceu? O carcereiro confiou a ele todos os presos, e o Senhor concedia êxito em tudo o que ele fazia. O Senhor era com ele. O Senhor era com Ezequias, e isso era o diferencial, porque ele era reto diante de Deus, confiava no Senhor, era apegado ao Senhor. O Senhor estava com ele. O Senhor tem prazer de estar com aqueles que andam em retidão, aqueles que confiam nele, aqueles que estão perto dele, buscam a sua face. A palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Amém. Serei achado de vós e mudarei a vossa sorte. Amém. Entretanto, queridos, mesmo andando em retidão, mesmo confiando no Senhor, mesmo sendo apegado a Ele, mesmo obedecendo a todos os seus preceitos, mesmo assim, é possível que nós passemos algumas dificuldades, e das mais terríveis possíveis. Isso não te blinda e nem te deixa isento de passar as aflições desta vida. E lá no capítulo 19, a partir do versículo 1, esse relato desse rei fiel, reto, confiava em Deus, andava com Deus, o Senhor estava com ele. Mas, mesmo assim, queridos, o texto diz lá em 2 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1, fala a história, o relato do rei da Síria, o famoso Senaqueribe. Esse homem já havia se apossado de dezenas de cidades da Palestina, do território da Síria e de Israel. E ele já havia invadido Judá, havia sitiado algumas cidades a fim de conquistá-las. E ele então se levanta contra o rei Ezequias e manda dizer para ele que vai, em quem ele estava baseando a sua confiança. E ele começa a afrontar o Deus de Israel e o rei Ezequias. E ele manda então cartas afrontando o Deus de Israel. E lá no versículo 2, quando eles mandam a carta para Ezequias, dizendo para ele que ia dominar Judá, que ia invadir, ia tomar tudo, a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes, pôs roupas de luto e entrou no templo do Senhor. E ele mandou então o administrador, o secretário e alguns sacerdotes consultarem o profeta Isaías.
E lá no versículo 14, a Bíblia diz que esses reis, esses povos que iam vir contra Judá, mandou uma carta para o rei Ezequias, afrontando ele e ao Deus Todo-Poderoso de uma maneira terrível. E o texto diz que quando os mensageiros chegaram e entregaram uma carta ao rei Ezequias, a Bíblia diz, lá no versículo 14, que ele recebeu a carta dos mensageiros. Ele leu a carta, tudo aquilo que estava escrito ali, todas as afrontas. E o rei Senaqueribe, ele tinha um tupete tão alto, e ele falava de uma maneira tão arrogante, e ele se sentia, por conta de muitas vitórias que ele tinha, ele se sentia o Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que esse rei, que andava em retidão, que confiava em Deus, que era apegado ao Senhor, ele leu a carta com as suas roupas de luto, de humilhação, e subiu no templo do Senhor. E quando ele chegou lá, queridos, olha que coisa tremenda. O texto diz que ele pegou a carta e estendeu perante o Senhor. Será que Deus não sabia as afrontas que Senaqueribe havia escrito naquela carta? Será que Ezequias precisava estender aquela carta no chão, perante o Senhor? O que fazemos quando somos afrontados? O que você faz quando o inimigo se levanta contra a sua vida? O que você faz quando as pessoas se levantam contra você? O que você faz quando o inimigo manda mensageiros até você para te afrontar? O Ezequias nos ensina a apresentarmos tudo e todas as coisas diante de Deus. E a Bíblia diz que ele foi lá no templo, em sinônimo de humilhação, e colocou tudo diante de Deus. Queridos, coloque diante de Deus todas as suas afrontas, tudo aquilo que o inimigo tem feito contra a sua vida. Se você anda em retidão, se você confia em Deus, se você é apegado a Deus, se o Senhor é o Senhor da sua vida, não pense você que o inimigo não vai se levantar contra a sua vida. Ele vai se levantar sim, e a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, tentando nos tragar. Ele sempre vai estar maquinando contra nós. Mas, queridos, apresente tudo diante de Deus. Coloque tudo diante de Deus. Deus sabe exatamente o que fazer. E lá no versículo 20, na parte B, o Senhor responde ao Ezequias. Depois de apresentar ao Senhor, depois de colocar diante de Deus, e o Senhor responde para ele, dizendo: eu ouvi a tua oração. Ah, querido, se nós buscamos na fonte certa, se o nosso socorro é o Senhor, se Deus é aquele que nos sustenta na hora das dificuldades, Ele vai permanecer fiel. E o Senhor diz para ele, no versículo 20, na parte B, o Isaías mandou dizer para ele: ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe. E o Senhor diz assim: olha, ele não invadirá esta cidade, e nenhuma flecha ele vai atirar, nem um escudo. E o Senhor disse assim: pelo mesmo caminho que ele veio, ele voltará. E o Senhor disse no versículo 34: eu defenderei e salvarei por amor de mim e do meu servo Davi. Quem nos defende é Deus. Se nós apresentamos ao Senhor, é Ele quem defende a nossa causa.
Você não precisa ter medo, e eu quero dizer para você, porque dizem por aí que seja fiel a Deus, permaneça fiel, e nada de ruim vai te acontecer. Isso não é verdade, queridos. Nós somos afrontados, nós somos caluniados, e muitas vezes vem um exército tão grande contra nós, que se não fosse o Senhor, como diz o salmista, nós já estaríamos na região do silêncio. E para quem não sabe, a região do silêncio é cemitério da saudade. Se o Senhor não tivesse misericórdia de nós, nós não estaríamos mais aqui. Quando o inimigo vier contra a sua vida, coloque diante de Deus. E é claro que é simbolicamente. Deus sabia cada palavra, cada acento, cada tio que tinha naquela carta. Mas Ezequias dizendo para nós, para mim e para você, a importância de apresentarmos a Deus. Muitas vezes nós pegamos o telefone, e eu falo muitas vezes nós, porque eu faço isso também, e é melhor compartilhar com um amigo, com uma amiga, e dizer: olha, eu estou contando para você porque o inimigo se levantou contra a minha vida, você me ajuda a orar? E não é errado fazer isso não, queridos, mas é que existem momentos nas nossas vidas que nós precisamos rasgar o nosso coração e confidenciar somente para o Senhor, porque somente Ele pode nos ajudar. E Deus disse assim: eu ouvi a tua oração, e nem uma flecha, nem um dardo, nada vai atingir vocês, porque eu defenderei. E Ele não defende, não é por conta da retidão de Ezequias, não é por conta da confiança dele, não é porque ele era apegado a Deus, não, mas o texto diz: por amor de mim mesmo. O Senhor ia fazer aquilo por conta da bondade e misericórdia dele. E o Senhor disse para ele: eu vou defender essa cidade por amor de mim e por amor do meu servo Davi. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que no outro dia haviam 185.000 soldados assírios mortos. A Bíblia diz que o anjo do Senhor passou pelo arraial e exterminou 185.000 pessoas. Somente Deus poderia ter feito aquilo. Quando colocamos as nossas queixas diante de Deus, Ele nos defende. Apresente tudo a Deus e deixe que Ele defenda você. Deixe que Deus ajude você em qualquer situação. Em 2 Reis também, a partir do capítulo 20, versículo 1 em diante. Então, mesmo sendo reto, mesmo confiando em Deus, mesmo obedecendo o Senhor, o inimigo se levantou e Deus o defendeu. E agora uma outra situação com o rei. E o texto diz que naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. E o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Queridos, imaginem você, a sua campainha toca, e eu quero lembrá-lo que esse Isaías era o mesmo Isaías que tinha pronunciado a bênção sobre o reino assírio, sobre Senaqueribe. Então a palavra dele tinha muito peso. Não estamos falando de qualquer profeta, mas um homem de Deus. E ele chega lá e diz para o rei Ezequias. O Ezequias estava doente. E ele chega lá de manhã e diz assim: põe a tua casa em ordem, porque você não vai sarar, você vai morrer. Imagine você estar lá na sua casa,
E de repente chega alguém extremamente usado por Deus, uma pessoa da sua confiança, e diz para você: Selma, você está doente? Estou doente. Mas você não vai sarar. Você vai morrer. E o profeta diz assim para ele: põe a tua casa em ordem. Alguns estudiosos dizem que esse pôr a casa em ordem talvez seria para que ele desse algumas instruções a respeito do reino, talvez algumas questões familiares. Eles fazem algumas, pode ser também algumas questões pendentes que ele tinha, mas não se sabe ao certo o que seria exatamente pôr essa casa em ordem. Porque se você olhar todo o contexto, e 2 Crônicas, e Isaías também fala um pouco sobre o profeta, sobre o rei Ezequias, você vai ver que ele era extremamente organizado. Ele tinha um zelo pelas coisas do Senhor que era algo impressionante. E se você ler lá detalhadamente essa questão dessa reforma que ele fez, os detalhes que ele cuida são assim impressionantes. Eu não consigo conceber a ideia que a desorganização estava ali no seu palácio, na sua casa ali, mas eu creio que são coisas concernentes do reino. Talvez deixasse as coisas arrumadas, mas isso, queridos, não importa muito, porque o recado era bastante claro: deixe as coisas em ordem, porque você vai morrer. Talvez hoje, se o profeta fosse na minha casa, ele ia dizer para mim: olha, você vai lá e paga as suas contas, paga os seus cartões, né? Os seus cartões, aquelas contas que você tem pendente. Talvez para que eu fizesse um autoexame no meu coração em relação às pessoas. Talvez você pense assim: isso foi exatamente para Ezequias. Eu digo para você, quem de nós sabe exatamente a hora que nós vamos morrer? E eu não estou dizendo para você que Deus me revelou que alguém vai morrer. E por favor, não me saia falando daqui que eu disse que alguém vai morrer, porque está sendo lá gravado e eu não disse isso. Eu estou pregando a palavra do Senhor, mas eu pergunto para você, quem de nós sabemos em que dia e em que hora que o Senhor vai mandar alguém avisar que nós vamos morrer? Ou se Ele é que vai avisar? Quem garante que Ele vai nos avisar, que Ele vai nos recolher? Quem daqui sabe exatamente quanto tempo falta de vida? Quem dera se acontecesse conosco, como aconteceu com o profeta, não é verdade? Eu acho tão interessante algumas pessoas, e elas ficam ali internadas, e as pessoas oram e clamam, e muitas recebem Jesus no leito, e depois o Senhor recolhe. E em cada pessoa, e em cada ocasião, e em cada situação, Deus trabalha de uma maneira. Mas o Senhor mandou o profeta dizer que a casa dele precisava estar em ordem, porque ele não ia sarar, mas ele ia morrer. E aquilo era para logo. Ele precisava pensar exatamente como as coisas iam ficar depois da partida dele. E eu acho tão impressionante, queridos, a reação que o Ezequias teve. Primeiro, quando Senaqueribe vem contra ele, ele vai diante de Deus em um gesto de humilhação e apresenta a Deus. E agora que o profeta vem dizer para ele que acabou, Zé Fini, meu filho, você vai morrer mesmo. Eu não sei qual seria a minha reação. E muitas vezes nós falamos e cantamos: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Mas eu acredito que ninguém está com pressa, não é verdade?
E o Ezequias disse para ele: faça tudo o que você tem para fazer, porque você não vai sarar, você vai morrer. E lá no versículo 2, olha que coisa impressionante a reação que Ezequias teve. O texto diz que ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade. Querido, será que se nós recebêssemos a visita do anjo do Senhor dizendo para nós pôr as nossas coisas em ordem, será que eu e você poderíamos dizer para o Senhor: Senhor, lembra de como eu tenho te servido com fidelidade? Será que eu poderia dizer isso para o Senhor? Será que eu poderia dizer: Senhor, lembra de mim? Eu acho tão tremendo o livro de Neemias, que nós estamos estudando às quintas-feiras. No finalzinho, pelo menos 3 menções ele faz no livro. E ele diz assim: Senhor, lembra de tudo que eu fiz em contribuição ao teu reino. Lembra do meu trabalho. Lembra da obra das minhas mãos. Deus não se esquece. Será que nós precisamos ficar lembrando Deus? Não. E ele disse assim: Senhor, lembra de como tenho te servido com fidelidade. E ele diz assim: Senhor, lembra, eu fui fiel ao Senhor. Queridos, eu pergunto para você: você é fiel ao Senhor? Os seus caminhos são fiéis a Deus? A sua vida é uma vida de fidelidade? As obras das suas mãos são obras que glorificam a Deus? E ele disse: lembra, Senhor, que tudo que eu tenho feito, da fidelidade que eu tenho para com o Senhor. E ele diz assim: e com devoção sincera. Em uma outra tradução diz assim: com inteireza de coração. Essa palavra inteireza de coração é que o coração dele era inteiro do Senhor, não era dividido. Eu pergunto para você: o seu coração é totalmente inteiro em fidelidade, em devoção a Deus? As obras das suas mãos são obras que poderiam hoje, nessa noite, dizer para o Senhor: lembra, Senhor, de tudo que eu tenho feito. Será que nós poderíamos fazer ao Senhor essa oração nessa noite? E lembrando que ele era fiel a Deus, os seus caminhos eram retos, ele era apegado a Deus, o Senhor era com ele. E ele disse ao Senhor: o meu coração, Senhor, era um coração totalmente do Senhor. Queridos, o seu coração é totalmente do Senhor? E ele diz assim: eu tenho feito o que o Senhor aprova. Perceba que ele não está dizendo: eu tenho feito aquilo que eu gosto, aquilo que me dá na telha. Mas ele diz assim: eu tenho feito aquilo que o Senhor aprova. E eu pergunto para você: o Senhor tem aprovado o que você tem feito? A sua vida como cristão é aprovada pelo Senhor? Sabe, queridos, eu penso tanto nisso, porque eu penso que nós que ministramos a palavra do Senhor, nós seremos cobrados com maior rigor, porque antes da palavra vir a você, ela vem ao meu coração e o coração de quem ministra. E o que adianta as pessoas aprovarem
as obras das nossas mãos, aquilo que nós fazemos, se o Senhor não aprovar as obras das nossas mãos. E o Ezequias disse: Senhor, tudo o que eu tenho feito, tu tens aprovado. Porque ele não fazia aquilo que o coração dele queria, mas ele fazia aquilo que Deus queria. E o texto diz: Ezequias chorou amargamente. Querido, será que nós poderíamos, nessa noite, e eu falo nessa noite porque nós não sabemos o dia de amanhã, será que nós poderíamos virar para a parede, como o texto diz que ele fez? Será que eu poderia virar para a parede e dizer: Senhor, não tem misericórdia de mim? Senhor, eu tenho sido fiel ao Senhor, eu tenho feito tudo o que o Senhor aprova. Tudo que eu faço agrada o teu coração, Senhor. Nós nos preocupamos se as pessoas estão se agradando de nós. Queridos, você tem que se preocupar se Deus tem se agradado de você. Está chegando a hora em que todos nós vamos nos encontrar com o Senhor. E vamos dar conta de tudo aquilo que fazemos. E de tudo aquilo que nós deixamos de fazer também. Nós iremos prestar contas para o Senhor. E o Ezequias nos ensina isso. E o texto diz que ele chorou amargamente. Eu confesso aos irmãos que eu tremi ao pregar esta palavra. Porque é tão séria. E nenhum de nós estamos isentos de acontecer isso. E quem dera, quando acontecesse, se acontecesse, nós pudéssemos dizer aquilo que Ezequias diz. E muitas vezes nós pensamos assim: mas Ezequias era rei. Eu não. Eu sou um membro comum. Eu sou uma ovelha comum que vem na igreja. Eu não vou ter nenhum reino. Eu não preciso exatamente, fazer as coisas assim. Olha, eu não prego. Eu nem canto no louvor. Eu nem toco bateria. Eu nem subo aqui em cima. Eu trabalho no meu trabalho secular, eu venho na igreja. Não tem importância nenhuma. O texto de Provérbios, capítulo 15, versículo 3, diz que os olhos do Senhor estão por toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Tudo que você faz, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão por toda parte. Independente se você é uma ovelha comum, independente se você é um ministro de louvor, independente se você canta, independente se você prega, independente se você é pastor ou não. Queridos, eu nem me preocupo se alguém me chama de pastor ou não. Eu não me importo nem um pouco. Eu nem me importo com isso. O que me importa, aquilo que incomoda o meu coração, é se Deus tem se agradado das obras das minhas mãos. É se Deus tem se agradado daquilo que eu faço. As outras coisas não importam. Importa aquilo que Deus pensa e aquilo que Deus vê. Isso é importante. E o texto diz: Ezequias chorou amargamente. E lá no versículo 4, o texto diz que antes do Isaías sair do pátio, antes mesmo dele sair do palácio, veio a palavra do Senhor a ele. E lá no versículo 5 diz: o Senhor disse para ele, eu imagino a cena, o Isaías voltando, e o Ezequias lá chorando, imaginando já o fim de tudo.
E a Bíblia diz que o Isaías volta. Antes dele sair do palácio. E Deus disse a ele no versículo 5: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo: assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi a tua oração e eu vi as tuas lágrimas. Olha que coisa tremenda, queridos. Olha, o livro de Apocalipse diz que um dia o Senhor vai enxugar todas as nossas lágrimas. E o texto diz que Isaías foi lá e disse para ele: o Senhor disse para você, Ezequias, eu ouvi a tua oração. Sabe o que o Senhor estava dizendo para ele? Tudo que você falou é verdade mesmo. Você andou em retidão. Você foi fiel e o seu coração não foi dividido. E eu vi também as suas lágrimas. E o Senhor disse para ele: eu o curarei. Eu ouvi as suas lágrimas, eu ouvi a tua oração e eu o curarei. E disse para ele: daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Alguém que estava com uma sentença de morte, alguém que estava já com a lista que o Senhor havia dado a ele, já estava colocando tudo em ordem lá, do que precisava. E o Senhor disse: eu ouvi a tua oração. Deus, Ele é aquele que ouve as nossas orações. E no versículo 6 Ele diz: e eu acrescentarei 15 anos da sua vida, e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria, e defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Deus disse para ele: olha, Ezequias, estava dizendo para ele: é verdade mesmo, essa oração que você fez é verdade. Eu vou curar você e eu vou acrescentar 15 anos à sua vida. E é tão tremendo porque ele pede um sinal. E o profeta diz assim: qual o sinal? Você quer que a sombra retroceda ou que ela avance 10 graus? E ele diz assim: avançar é fácil, eu quero que ela retroceda. E a Bíblia diz que o Senhor fez por amor dele mesmo, não de Ezequias, mas por amor dele mesmo. E ele disse: eu defenderei essa cidade por amor de mim e do meu servo Davi. Queridos, eu quero perguntar a você nessa noite: como está a sua vida? Como estão as obras das suas mãos? Como andam os seus caminhos? A quem você tem se apegado? Eu quero encerrar esta palavra dizendo para você, para que você ande em retidão todos os dias da sua vida. Não se desvie, nem para a direita e nem para a esquerda. Confie no Senhor com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. Seja apegado a Deus, mais do que qualquer outra coisa. Queira estar cada dia mais próximo de Deus. E quando o inimigo vier, e certamente ele virá contra a sua vida, não tenha medo, coloque diante de Deus, se humilhe para Ele, rasgue o seu coração, e Ele te defenderá, e te salvará das garras do inimigo. E queridos, quando a calamidade bater à sua porta, você, se estiver andando em retidão, em fidelidade, em confiança em Deus, você vai poder dizer o que Ezequias disse: Senhor, olha para a minha vida,
Eu tenho te servido com fidelidade. O meu coração é inteiramente do Senhor. Eu tenho feito tudo o que o Senhor aprova. E como o texto diz, que o Senhor ouviu a oração de Ezequias, Deus ouvirá a sua oração. E sabe, queridos, eu já vi muitos pregadores dizendo sobre esse acréscimo do rei Ezequias. Muitas vezes, Deus é aquele, na sua soberania, na sua bondade e na sua misericórdia. Eu quero dizer para você com todo o temor do meu coração, no dia da calamidade, se Deus nos livrar, Ele é Deus. Se Ele não nos livrar, Ele continua sendo Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E queridos, independente de qualquer coisa, Ezequias não fez barganha com Deus. Essa oração dele não é uma barganha com Deus. Mas ele estava dizendo exatamente aquilo que ele foi para com Deus. Certamente chegará o dia em que nós vamos precisar de uma ação sobrenatural de Deus. E como é que nós vamos reagir diante de Deus? O nosso caminho, a nossa vida, as obras das nossas mãos, aquilo que somos, é o que vai dar condições para nós, se nós vamos estar aptos ou não para dizer isso que Ezequias disse. Se somos retos, se andamos com Deus, se confiamos nele e se o nosso coração é inteiramente do Senhor. Se o que nós fazemos aprova a Deus, mesmo que desaprove todo mundo, você pode pensar assim, que palavra dura, mas eu vou para minha casa feliz, porque eu tenho a convicção no meu coração do que Deus queria falar com você nessa noite. E você não vai poder sair daqui dizendo que Deus não falou com você, porque o Senhor falou com você. Sobre andar em retidão, sobre as obras das suas mãos, sobre os seus caminhos, para que você se apegue a Deus, ensinando você como você reagir diante do inimigo. E quando a calamidade vier, você vai saber o que fazer. Mesmo que você tenha a desaprovação de todo mundo, se Deus estiver com você, como Ele esteve com José, como Ele esteve com Ezequias, Ele vai te ajudar. Ele vai nos ajudar. Mesmo que ninguém ajude você, Deus vai nos ajudar. Ele é Deus que nos livra e é Deus que nos leva também. Independente de qualquer coisa, Ele é Deus. Ande em retidão, confie no Senhor, se apegue a Ele com todas as suas forças e com todo o entendimento. Confie nele, porque o dia que a calamidade bater na tua porta, você vai poder virar para a parede e chorar e dizer para o Senhor: lembra, Senhor, de tudo que eu tenho feito e tudo que eu fiz nessa terra, o Senhor aprovou. E Deus vai fazer como Ele fez com Ezequias, mandando o profeta Isaías dizer para você: eu ouvi a tua oração.